Pronto. Queridos, primeiramente eu quero dizer que é um prazer, uma honra, uma satisfação grande, né, a gente fazer esse momento aqui, Liap e Jeric, né, por mais encontros interdisciplinares. Agradecer ao professor Agostinho por ter topado a empreitada. E queria também, antes de começar, deixar registrado a presença da nossa dama da pneumologia caririense, professora Robertina, né? Então, assim, a responsabilidade está grande. Robertina, se eu falar alguma coisa errada, eu sei que você vai me corrigir, então eu estou bem tranquilo agora, viu? E nosso querido professor Targino, grande clínico que nós temos na região e também professor da faculdade, tá bom? Agostinho, vai que é tua. Então, boa noite, caros ligantes. Boa noite, professora Robertina, professor Targínio, Lucier. É um prazer estar aqui discutindo com vocês. Só não é melhor do que estar ali na faculdade, dando aula, olhando para a cara de cada um e comendo um salgadinho. Seria muito melhor, mas é o que temos para hoje, vamos fazer por aqui. Tá certo? O convite foi para falar da interface pulmão, para a gente discutir, na verdade, pulmão e doenças reumatológicas. E aí fica aquela, não, doença intersticial. É claro que é muito importante conhecer doença intersticial, mas eu queria começar para a gente abrir a cabeça, o coração, o pulmão e entender que tem mais interface muito maior. Pode passar, professor? Eu passo aqui, não sei. Aqui não, eu não consigo passar, não. Primeira coisa, onde tem estruturas, tem epítopos antigênicos. A estrutura do nosso corpo tem epítopo antigênico, tem colágeno, tem... Então pode haver autoimunidade contra aquela estrutura. Então eu vou mostrar alguns casos de doença, manifestação respiratória de doença reumatológica que não passam imediatamente pelas doenças intersticiais. Vou começar com um pulmão que parece que encolheu, um pulmão que parece que é pequeno. Você pensa, derrame pleural, não é. Não é derrame pleural, é um shrinking lung, é um pulmão que diminuiu, um pulmão que encolheu, da tradução em inglês. Mas não encolheu. O pulmão está bom, a espirometria é restritiva, o pulmão está ótimo. Quem está doente aí? O diafragma, a miopatia diafragmática. Então, o lúpus, por exemplo, na doença autoimune, ele pode começar causando uma fraqueza diafragmática. Em outras miopatias, né? Dermatomiosite, miopatias, ele pode também sofrer. Então, primeiro, o sistema respiratório pode ser acometido pelo seu componente muscular, só para a gente ter uma ideia da diversidade da coisa. Eu vou mostrar 3 ou 4 slides para a gente ver que a interface coração-pulmão é bem maior. Ainda no lúpus, paciente com tosse, hemorragia, tosse, expectoração, às vezes tosse improdutiva, às vezes expectoração sanguínea, você faz uma hemoglobina, ela está caindo, HB, ela está perdendo saturação, ela está com hemorragia alveolar. Tá certo? Então, síndrome de Goodpasture, síndrome de hemorragia alveolar também são comuns em lúpus. A gente não vai ver lúpus dando doença especial, mas pode ver lúpus dando miopatia diafragmática, dando hemorragia alveolar. Que mais? Agostinho, eu mostrei alguns exemplos. Você fica à vontade para falar o que você quiser, cara. Não, tranquilo. Só para tu ir mostrando, você pode me dizer que eu vou apontando, porque tem alguns alunos que ainda não têm muita noção de raio-x também, que estão aprendendo, estão na sêmio, né? Então, se você quiser explicar um pouquinho melhor, para eles entenderem o que eles estão vendo, não é preto e branco. Eu acho que nem vale a pena mostrar muito, só porque é muito simples. É só vidro fosco e consolidação. Você está vendo um raio-x que tem um monte de consolidação de forma descontínua, né, alveolar, principalmente, e uma tomografia do mesmo artigo que tem áreas de pulmão normal, que são as escuras, e áreas brancas, não tem muito cinza, tem mais branco mesmo, de consolidação. Então, essa consolidação a gente sabe que é conteúdo alveolar não gasoso. Pode ser qualquer coisa. Nesse caso, a literatura mostrava uma hemorragia alveolar. Então, só para dizer que o lúpus também pode acometer a membrana alveolo-capilar, dando hemorragia alveolar. Eu tenho uma paciente minha, colega médica, inclusive, que ela já rodou Recife, tinha rodado, só não foi para São Paulo, e ela tinha uma BUP, começou a aparecer umas púrpuras, eu biopsiei, era uma BUP com lúpus, a gente até levou para o congresso. Então, que é raro, tá? BUP com lúpus é raro. Shrinking lung, eu já tive alguns casos também, gravíssimo, esse paciente sem interna, faz corticoidose alta, faz ciclofosfamida, e geralmente ele vem assim, dopplerítica, meio X com elevação da hemicúpula e espiro com padrão restritivo. Né? A gente sempre fica de olho. E você mostrou que você sabe tomografia, porque realmente o diagnóstico diferencial de hemorragia alveolar é BUP, é qualquer conteúdo alveolar. Então, se ele fica migrando ao longo dos meses, dá para ver que é um BUP, mas se é uma coisa aguda, grave, com queda de HB, de saturação, então vamos pensar em outra coisa como hemorragia alveolar. O que mais? Ainda em lúpus. Todo mundo conhece os critérios de lúpus, quem passou na reumato, e sabe que um dos critérios é derrame pericárdico, derrame pleural.
e aí você olha aqui e fala, será que é uma grande consolidação, uma grande pneumonia? Tem uma hipérbole aqui de Mazor, né, uma parábola da Mazor, então é um derrame, tem um componente de derrame. Então, para lembrar que serosite também marca artrite reumatoide, marca lúpus, e para deixar bem claro que num derrame autoimune, num derrame linfocítico, né, exudativo, para deixar bem claro que, como direi, a interface pulmão e reumato passa muito além, não está muito em nada restrito às doenças intersticiais. O que mais, professor José? Pode passar o próximo. A literatura também fala que o derrame pleural, quando é da artrite reumatoide, ele é muito raro. A gente também tem uma publicação sobre isso. Geralmente ele pode ser até quiloso, é danado. E eles dizem que, além de ser exudativo, linfocítico, você pode até pensar em dosar o fator reumatoide. Não é tão comum no líquido, sabe? É curioso. De forma geral, os autoanticorpos são mais úteis no sangue, né? Ele pode estar com concentração maior no derrame, mas pode não estar também, e isso é menos acurado. O que mais? Aí você está vendo uma paciente que tem bronquiectasia, ela tem a clínica clássica de bronquiectasia, que vocês veem lá com Robertina, com Jacó, comigo, tosse, expectoração, que pode ser purulenta, múltiplas infecções, e aí você vai atrás, causa de bronquiectasia, a artrite reumatoide é uma causa de bronquiectasia. A mesma inflamação, os mesmos não, mas do jeito que os anticorpos acometem a cartilagem das articulações, da mão, do punho, dos joelhos, ela acomete as cartilagens dos brônquios, e aí fragilizam essa cartilagem e você vai ter bronquiectasia. Então, a artrite reumatoide pode dar bronquiectasia, broncomalácia, traqueomalácia, estenose brônquica e um monte de outros problemas de via aérea. Estou só passando, dando bastante coisa passando para a gente ter uma ideia de que a nossa interface é bastante plural e bastante rica. Seguinte, voltando para derrame pleural, tem um derrame pleural que é particularmente difícil, né? Você vai lá e você fala, nossa, era um derrame pleural, a pessoa não estava tão toxemiada, mas quando eu puncionei, tinha mais de 50 células, era tudo neutrófilo, isso é pus, né? Você fala, é um empiema, e parece um empiema, é um exudato, parece empiematoso, mas a cultura é estéril. Então, lembrar que o derrame pleural da artrite reumatoide pode ser muito celular, muito inflamatório, né? Até com pH baixando, mas ele não é empiematoso, então, e é neutrofílico, ao contrário do que acontece na maioria das colagenoses. Que mais? Isso aqui é só uma passagem, gente, é só para a gente dizer, lembrar. Então, pronto. Então, diagnóstico diferencial com câncer, com nódulo, né, com nódulos maciços ou nódulos escavados. Um paciente com artrite reumatoide, frequentemente um paciente homem, que tem nódulos pulmonares, pode ser outra coisa, pode ser muita coisa, pode ser câncer, pode ser tuberculose, criptococcus, mas pode ser só artrite reumatoide. Do jeito que ele pode ter nódulos nas superfícies extensoras, no cotovelo, nos joelhos, no punho, na porção extensora do punho, ele pode ter nódulos no pulmão, né? Então, mais uma manifestação da artrite reumatoide. Se você olhar, a artrite reumatoide vai desde a pleura até a aritenoide, passando pela vasculatura pulmonar e dando todo tipo de manifestação pulmonar. Bronquiolite, a gente vai falar. O que mais, professor Jussi? E é interessante que a biópsia do nódulo pulmonar, no caso, que é o nódulo reumatoide no pulmão, que é uma expressão clínica do paciente com artrite reumatoide, tem uma histopatologia típica, né, que a gente chama necrose central com estiócitos empaliçados, são estiócitos distribuídos ao redor da necrose. É um diagnóstico mais difícil, eles tendem a ser mais periféricos, tendem a ter os bordos mais regulares, geralmente, quando a gente pensa num paciente que tem nódulo pulmonar, e é o nódulo reumatoide, não é nódulo pulmonar solitário da pneumonia, é o nódulo reumatoide no pulmão. Né? Isso é interessante. Que mais? Uma paciente com falta de ar é um paciente aí, não tem a mama, né? É um paciente com falta de ar, com tosse improdutiva, talvez cianótico, talvez com turgência jugular, e você lembra da aula da professora Robertina e fala TEP, e aí você aplica o ELS, e o ELS ele pontua no ELS, então você tá certo em pedir um angiotomo, você pede angiotomo e ele tem, não sei se eu não consigo mostrar, mas aqui na cava inferior uma falha de enchimento, aqui na artéria pulmonar direita outra falha de enchimento, e você fala, é um TEP, tem derrame pleural pequeno, bilateral, e para lembrar que na síndrome do anticorpo antifosfolípides, a embolia ou múltiplas tromboses, inclusive com embolia ou outras tromboses, AVC, embolia, trombose mesentérica, são parte do quadro. Então, só para mostrar que a vasculatura pulmonar também não passa inerte, desde os capilares na hemorragia alveolar até a embolia ou a trombose in situ na SAF e em outras doenças trombogênicas, muito, muito da esfera da reumato. O que mais, professor Jussi? E aqui, para não deixar de falar dela, a hipertensão pulmonar, tá certo?
Um caso da literatura também de hipertensão pulmonar, uma paciente que a gente vê o VD aqui em cima, né? O ventrículo direito bem maior, o átrio direito dilatadíssimo, né? E mostrando que ela tem, portanto, um aumento das câmaras pulmonares, das câmaras cardíacas direitas, desculpe, e não há trombo, é só uma hipertensão pulmonar por uma questão microvascular. Então, de novo, autoanticorpos na esclerose sistêmica, por exemplo, a maior causa de hipertensão pulmonar entre as doenças reumatológicas, autoanticorpos contra o endotélio das arteríolas pulmonares, causando uma hiperreatividade dessas arteríolas e, portanto, um vasoespasmo, uma hiperproliferação e uma hipertensão pulmonar. E, às vezes, você tem doença intersticial associada, mas frequentemente nem tem, só tem a doença pulmonar mesmo. Então, esse pupurrizinho rápido foi só para a gente ser citado, para a gente pensar que as doenças autoimunes, elas podem estar no pulmão. Elas podem ser a primeira manifestação da doença reumatológica. A doença pulmonar pode ser a primeira manifestação. Às vezes é uma senhorinha que tem artrite reumatoide, que já está na cara, é uma pessoa que já tem uma doença reumatológica, que já está no ambulatório do professor Jussier, mas às vezes é uma pessoa que chegou na pneumo, chegou na UPA, chegou no seu consultório, no programa de saúde da família, onde você estiver, né? E a doença pulmonar pode ter muitas causas, mas algumas delas são as conectopatias. E aqui, para a gente mostrar uma não específica, né? Uma paciente com esôfago grande, então a doença que chega no pulmão, mas o órgão primário nem era o pulmão, era o esôfago. A gente está vendo o esôfago dilatado, com nível hidroaéreo, dá para entender que esse esôfago vai até aqui embaixo, tá certo? O que tem aqui, na verdade, é um nível, tá? Então, a metade dele está ocupado por líquido, gástrico, conteúdo gástrico, e você vê que isso é outra causa importante de acometimento pulmonar e doença pulmonar na paciente com esclero. Além da doença autoimune, que a gente vai mostrar, além da não específica, a broncoaspiração em grandes quantidades ou em pequenas quantidades toda vez de noite, as crises de tosse que a paciente tem de noite, estão relacionadas a essa condição de esôfagopatia grave e, assim, que não tem como tratar. O tratamento é manter um decúbito, né? Se você pensa em ninguém opera, não dá para operar, a musculatura simplesmente perdeu sua função, né? Que mais? Então, para terminar, a gente sempre pensa, eu vou falar das doenças intersticiais, a gente sempre pensa, então são doenças restritivas. As doenças reumatológicas estão em todos. Então, deu para mostrar que elas estão em todo lugar. Da pleura à vasculatura, passando pela traqueia, pelo brônquio, pelos alvéolos, com a bulba, com a hemorragia alveolar, e passando também pelos bronquíolos. Então, a gente às vezes pensa, ou frequentemente pensa, doenças restritivas, doenças intersticiais são restritivas. Alto lá que elas podem estar em todo lugar. Então, as bronquiolites, o professor José me pediu, ou me sugeriu, na verdade, fala alguma coisinha de doenças da pequena via aérea. Muita coisa do que a gente falou, pega a pequena via aérea, né? Então, na artrite reumatoide, você tem a bronquiolite organizante, a bronquiolite constritiva, casos obstrutivos que deixam a DPOC como uma doença relativamente leve. Você vê uma mulher de 30 anos, de 40 anos, com um VFI de 25%, tá certo? E você broncodilata do jeito que você sabe, do jeito que você consegue, com tudo que você sabe, e a pessoa melhora muito pouco. Melhora sintomatologicamente, o VFI nem melhora. Então, para lembrar também que nem só de doença restritiva vivem as conectopatias. Pode haver bronquiolite, pode haver doença obstrutiva grave, né? Embora a grande maioria seja restritiva ou mista, né? Que mais? Então, mas a gente está aqui para falar, que era a ideia, né, do professor José, era para falar de doença intersticial. Então, aí aqui vem um repeteco aí das aulas que vocês já viram minhas, mas para lembrar que a doença acomete o interstício pulmonar, né, ou seja, o tecido conjuntivo, o pulmão não tem muito tecido conjuntivo, ele tem muito ar, tem vasos, mas aquelas gama de fibras elásticas que sustenta o pulmão, que sustenta as vias aéreas, que sustenta os vasos, os grandes vasos, depois os capilares, os sacos alveolares. Então, a doença intersticial acomete essa região. E são mais de 200 enfermidades. Se você for olhar, são 2 centenas de doenças. Quem conhece muito, conhece, sei lá, 20, 30, 40, mas são muitas outras. Então, a gente sempre sente uma insegurança quando a gente vai falar disso, a gente sempre sente uma solidão. A gente sempre tem vontade de conversar com outro pneumo, para mostrar. O que você acha dessa tomo? Sente vontade de conversar com rádio, sente vontade de conversar com reumato, para perguntar se não é uma coisa reumatológica que está por trás daquilo ali. Porque um acometimento que tem a carga de morbidade da tuberculose, mas está dividido em 200 doenças, não tem como você conhecer todas. Mas a gente vai falar de algumas aqui mais comuns, na verdade, aquelas relacionadas à conectopatia. E aí, dentre essas 200, tem doenças idiopáticas, como a fibrose pulmonar idiopática, tem doenças granulomatosas, como a sarcoidose, que, aliás, também está na esfera da reumato, e tem doenças autoimunes, que se você colocar como
coleção, se você for pegar só a esclero, só a artrite reumatoide, aí eles não estão no top 3. Mas se você juntar todas as colagenoses, em certa faixa etária, mulheres jovens, são a maior causa de doença intersticial. Então, você pega mulheres em idade fértil, qual é a maior causa de doença intersticial? Não vai ser fibrose pulmonar idiopática, não vai ser asbestose, não vai ser silicose, não vai ser exposição, vai ser a totalidade das doenças intersticiais relacionadas às conectopatias, as doenças de tecido conjuntivo. E a gente tem que lembrar sempre que tem a história, uma tosse improdutiva, não uma tosse de 3 dias, mas uma tosse de pelo menos 3 meses, para você poder caracterizar como doença já crônica, 2 a 3 meses. E você tem, geralmente, dispneia também, progressiva, e achados tomográficos. Sem tomografia, a gente não consegue dar diagnóstico, porque você tem que ter tomografia de alta resolução, para você poder ver doenças intersticiais, para você ver o interstício, tá certo? E dados espirométricos ajudam muito, a gente vê que, na maioria das vezes, são quadros restritivos, progressivos, o valor que a gente dá ao VF1 na DPOC, a gente vai dar aqui a CVF, se o paciente vai perdendo CVF, ele está se aproximando de uma pneumopatia mais grave, terminal, e às vezes você precisa até de dados histológicos, você precisa até de uma broncoscopia, de um lavado bronco, ou de uma biópsia endobronca, ou de uma biópsia por outro método, tá certo? Então, as doenças intersticiais são muito diversas, são muito numerosas, são heterogêneas, não é corticoide para todo mundo, não é restrição para todo mundo, cada um tem seu comportamento, mas elas têm algumas coisas em comum. E uma das coisas que a gente valoriza muito nessa coletividade é colocar as doenças reumatológicas como causas importantes em subgrupos populacionais de doença intersticial. Quer que você comentar, professor Jussi? Tá perfeito. Que é só bate palma. Para o próximo. E aí, só para mostrar uma foto aquela foto que todo mundo já conhece, uma daquelas 12 que eu mostro na sala, que é tudo igual, mostra nos interstícios, né? Então, as fibras elásticas, as fibras que envolvem o que está a sustentação ao pulmão. Então, a gente tem o interstício peribroncovascular, que chega ao redor dos vasos e dos brônquios. Tem a traqueia, tem a artéria pulmonar, tem o bronco principal, tem a artéria pulmonar de cada lado. Tem os broncos lobares, tem as artérias lobares. Isso vai se dividir, né? Que está acostumado a falar do casalzinho, né? Onde vai o bronco e vai sua artéria companheira. E ao redor de tudo isso tem um feixe de fibras elásticas, fibras colágenas, de tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo pode ser acometido na doença intersticial. E a gente tem ainda o interstício peribroncovascular, já mostrei, não consigo mostrar por aqui. Mas o interstício centrolobular, que é o que está ao redor de cada um desses lobos, aqui, no miolo de cada um desses lobos. Perfeito, professor. O interstício interlobar, os septos interlobares estão entre um lobo e outro, você tem essas pontinhas aí, que são extensões da pleura, do tecido conjuntivo pleural, que é muito delgado, muito delicado, mas que é um tecido conjuntivo e que pode inflamar, pode espessar, na sarcoidose, por exemplo, nos espessamentos septais da pneumonia não específica, né? E você tem o interstício intralobar, que é aquele que está dentro ali, tá? Então, você tem tudo isso, e tudo isso pode ser acometido. E onde é que vai ser acometido? Depende da conectopatia, depende do pool de anticorpos que vai acometer, depende da resposta pulmonar que você vai ter, né? Então, tem esse componente de imprevisibilidade, mas você tem que conhecer a estrutura para você saber onde vai procurar essas coisas na tomografia. O que mais? O próximo. Aí, então, não tinha como deixar de mostrar isso, né? Isso aqui é a tentação que a gente tem. Quando a gente vai dar aula de doenças intersticiais, tem a tentação de falar das doenças intersticiais de forma mais sistemática, mas isso eu particularmente considero espinhoso, difícil, porque você tem que dizer que tem doenças idiopáticas, né? Como a não específica idiopática, a BUP idiopática, a gente chama de COP, né? Pneumonia organizante criptogênica, a pneumonia intersticial aguda, a pneumonia intersticial com linfocítica, por células descamativas. Então, um monte de possibilidades. E você tem que apresentar isso como achados tomográficos e histológicos, sem causa definida, para você dizer, são doenças idiopáticas. São doenças que você não sabe a causa da fibrose pulmonar idiopática. Você não sabe a causa dessa manifestação não específica, dessa pneumonia não específica, dessa pneumonia obliterante criptogênica. Mas você tem que dizer, só que o pulmão ele tem pouca capacidade, tem pouca criatividade histológica, tem pouca criatividade reacional. Então, na artrite reumatoide, na sarcoidose, não, é doença granulomatosa, mas na AIDS, por exemplo, com pneumocistose, ele também faz um quadro muito parecido histologicamente e tomograficamente com a não específica. Tá certo? Na artrite reumatoide terminal, ou na fibrose por pneumonia de hipersensibilidade por inalação de fungo, por exemplo, de antígenos, por exemplo, ele faz um quadro muito parecido histologicamente e tomograficamente
com a pneumonia, pelo menos lá no final, na fase de favelamento, com a pneumonia, com a IPF, né, a fibrose pulmonar idiopática, né? Então, na BUC, que o professor Jussier citou, numa paciente lúpica, numa paciente com artrite reumatoide, você vai ter um quadro indistinto, tomograficamente, e um quadro indistinto histologicamente de uma COP. A diferença é que na COP você não tem causa. É uma pneumonia organizante criptogênica. E na BUP, uma pneumonia organizante com bronquiolite obliterante, você tem uma causa, que pode ser radioterapia, quimioterapia, artrite reumatoide e outra. Então, é só para dizer que tem esses padrões são histológicos e tomográficos, mas eles são, como o nome está dizendo, padrões, eles não são exatamente diagnósticos, né? Eles são diagnósticos quando você excluiu tudo e chamou de idiopático, mas eles podem ser padrões em uma série de outras doenças que está aqui, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, doença mista do tecido conjuntivo, várias miosites, Sjögren, tudo bem, meu povo? E ainda tem aquele monte de outras coisas que o pneu gosta, né? Doenças ocupacionais. A senhora tem mofo em casa, a senhora tem pássaros em casa, está tomando medicação, está com infecção urinária tomando, sei lá, macrodantina, já fez irradiação da mama, por que é que esse pulmão está acometido e o outro não está? Então, será que tem a ver com a mama que irradiou? Então, tudo isso são causas de doenças intersticiais. Mas isso é só para dar o geral, porque aqui a gente vai lembrar e discutir com o professor Jussier essas aqui, as autoimunes relacionadas a reumato. O que mais? Para terminar essa minha parte, agora isso aqui é só uma foto do interstício. Então a gente fala, o interstício é um negócio que Agostinho fica falando aí. Está aqui uma tomografia com um nódulo centrolobular bem bonito, bem desenhado aqui, que é a artéria e seu bronco acompanha dentro do nódulo, exatamente. Muito bem, professor. E os septos espessados. Os septos normalmente não são espessados. Essas estruturas normalmente não são visíveis. Mas se o paciente tiver uma linfangite carcinomatosa, ou tiver um espessamento septal de uma pneumonite não específica, por uma miosite, por exemplo, isso pode estar espessado por linfócitos, espessado por linfedema e por uma série de outras coisas. Tudo bem? Então, às vezes, o interstício fica nos seus olhos ali e você vê, finalmente eu estou vendo aqui o interstício. Isso aqui é, obviamente, num pulmão doente, né? O que você está vendo aqui é o desenho de um lóbulo pulmonar secundário num pulmão visivelmente doente. Isso normalmente não é visível. O que mais? Seguinte, então. E aqui para mostrar, essa minha fala está terminando, professor, mas para mostrar os achados tomográficos mais comuns, então o que é que você vai esperar? Uma pessoa que está tossindo há 2, 3 meses, que tem uma tosse geralmente improdutiva, obviamente tem causas e causas, mas geralmente improdutiva, e que tem um quadro que geralmente tem espirométrico, que geralmente tem da restrição. E tomograficamente, a tomografia é fundamental. Sem uma tomografia de alta resolução, a gente nem consegue começar o diagnóstico. Então, você vai ter achados muito comuns e são repetitivos. Obviamente, eu vou mostrar 3 ou 4, mas são perto de 2 dezenas. Então, eu vou mostrar os mais comuns. Vidro fosco. A gente está vendo vidro fosco aqui, um cinza, né? É um cinza que deixa ver os vasos. Não é branco o suficiente para os vasos se perderem. Você consegue ver o preto do pulmão, o cinza do conteúdo alveolar, que pode ser sangue, pode ser linfócitos, nas colagenosas frequentemente é linfócito. Mas você consegue ver os vasos, consegue ver a pleura espessada. Então, quer dizer, nem é branco o suficiente para borrar o vaso, nem é preto o suficiente para você não ver como pulmão. Então, isso é o vidro fosco. E o que é vidro fosco? Um achado extremamente inespecífico. Qualquer conteúdo alveolar não gasoso. Linfócito, se você estiver falando de colagenoses, fibrose pulmonar, baixa capacidade de resolução da toma, se você estiver falando de uma fibrose muito fina, mas é menos comum. Líquido no edema alveolar, no edema cardiogênico, por exemplo, ou no sangue, no hemorragia alveolar, por exemplo. Então, só para a gente apresentar para vocês o famosíssimo vidro fosco. O que mais? Próximo. Aqui a gente pensa vidro fosco, mas tem mais coisas. Você está vendo áreas escuras de permeio, que são áreas de represamento aéreo. Então, se você tem represamento aéreo, e a área doente não é a área cinza, é a área mais escura. Então, isso é o que a gente chama de o grazing paving, né? Aquela pavimentação com atenuação em mosaico. A tradução em português é atenuação em mosaico. Então, você tem a atenuação mais escura do pulmão, mais cinza, que pode ser, o vidro fosco pode ser o normal, e tem um preto bem preto, que na verdade é um pulmão que está represando o ar. Isso é comum na pneumonia da sensibilidade, mas também nas bronquiolites, da artrite reumatoide, por exemplo, né, para citar uma conectopatia. E aí você olha e fala, isso é não específica, ou é uma doença com represamento aéreo, ou é os dois. Porque nas bronquiolites da artrite reumatoide você pode ter os dois. Tá certo? O conteúdo alveolar, alveolite com bronquiolite. Seguinte, então a gente mostrou aí o represamento aéreo, mostrando
densidades diferentes num crazy paving, né, múltiplas densidades visíveis. E aqui, para não deixar de citar, ela não específica. O que é que a gente está vendo de não específico? Esse quadro aqui é um quadro, eu não botei a referência, mas era um quadro de não específico associado à colagenose, tá certo? E a gente vê o quê? Septos espessados, a famosa infiltrado intersticial, né? Septos espessados, vidro fosco de permeio e fibrose começando. Então a gente vê um conteúdo alveolar, que é comum quando você tem linfócito, que causa inflamação dentro do alvéolo, que vai, em última instância, causar a fibrose, e depois já tem fibrose chegando. Como é que a gente vê a fibrose? Fibrose é um diagnóstico histológico, mas a gente intui a fibrose pelos septos espessados, em cada uma dessas imagens aí. Lembrando que ela, mais comumente, começa pela periferia e por baixo, e por trás, e vai avançando para o centro do pulmão, para a parte de cima e para a parte mais dianteira. Tá certo? Bronquiolectasias aqui nessas setas escuras, ó, não são bronquiectasias, são bronquíolos dilatados pela atração radial, então são bronquiolectasias. Também é bastante sugestivo de não específica, principalmente se tiver vidro fosco ao redor. O que mais, professor Jussier? Para a gente... Aí vou chegar na mais comum de todos, na mais lembrada de todos, que é o favelamento. No favelamento a gente vai pensar, é um homem idoso, que fumou, mas não tem mais nada, é diabético, não tem nenhuma outra doença. Então talvez a gente possa pensar em uma pneumonia uma fibrose pulmonar idiopática, né? Mas se for uma mulher, ou um homem de 50 anos que teve 20 anos de artrite reumatoide, uma mulher de 45, então não cabe doença idiopática. A gente vai pensar que aquilo pode estar relacionado à colagenose. E aí vem de novo. O padrão WIP, o padrão de pneumonia intersticial usual, é o padrão histológico e tomográfico da fibrose pulmonar idiopática. Mas é o padrão também da artrite reumatoide avançada, né? Das miopatias com doença fibrosante avançada. Então, no final, todo o pulmão vai ficar assim. Isso é a foto de um pulmão terminal. Um monte de bronquiolectasia, e nessas áreas escuras, nessas áreas, vamos dizer assim, esburacadas, para usar, não tem troca gasosa. O pulmão se enche de ar, se esvazia, mas não há troca gasosa, porque não há alvéolo. O alvéolo está nessas regiões aqui cinzas, nessas regiões normais. Então, eu tentei mostrar, não sei se de forma cansativa, não sei, mas tentei mostrar para vocês um pupurri de possibilidades de interface pulmão-reumato, mostrando que não precisa ser interstício, pode ser a pleura, pode ser o vaso, pode ser o músculo do diafragma. O reumato pode estar em todas. Mas, se a gente quiser discutir interstício, já tem outra diversidade enorme, 200 doenças, das quais umas 15 estão ali na reumato, 15 nomes de doença, mas cada doença pode dar vários padrões, né? Então pode dar, deu uma bronquiolite, um artrite reumatoide que deu bronquiolite, um artrite reumatoide que deu BUP, um artrite reumatoide que deu um WIP. Então, parece mais difícil, porque na verdade, na vida real, quando a gente vê, fala, tá dando o quê? Qual é o perfil? É rapidamente progressivo, então o número de tratamentos diminui. Beleza, só para fazer a propaganda, tá aqui como eu sempre faço na aula de interstício. Eu gostei, queria mais disso aí. Tem versões mais novas, viu? Tem o dicionário Fleischner, né, que é o dicionário de termos tomográficos com Atlas. Então, você olha lá e tem vidro fosco, ground glass, aí tem crazy paving, aí tem tudo isso que a gente mostrou e muito, muito mais, né, para você ver que a caracterização tomográfica daquilo, o nome em inglês, o nome em português, se você pedir para traduzir o documento, e as manifestações mais comuns, para você lembrar dos diagnósticos, né? É isso, essa é a primeira intervenção, seguindo o seu roteiro, viu, professor? Fica à vontade, professor. E lembrar que nem só de tomografia vivemos, a gente começou com uma história, de tosse, de falta de ar progressiva, tosse improdutiva, né? Começou talvez com estertoração crepitante, começou com um exame físico que podia mostrar alterações cutâneas na face, ou alterações que o professor José mostra lá no laboratório dele, alterações de panos, alterações ungueais, ou alterações de punho, alterações de interfalangianas, mas então, resultado, precisamos de atomo, sim, e é claro que precisamos da função pulmonar, para ver se esse paciente vai caminhar para uma restrição, para uma obstrução, e depois que ele caminhar, para ver como ele vai caminhar. Então, não é só a toma, a gente não faz seriada, a gente faz a primeira toma e não fica fazendo, que é o exame que tem radiação, é um exame que tem um risco biológico. Mas a Espiro, gente, a gente faz 3 em 3 meses, porque a gente quer saber se a pessoa saiu de uma CVF de 80 para uma de 72, em quanto tempo. Uma pessoa que perdeu 10% de CVF em um ano é uma pessoa que pode evoluir para pneumopatia terminal, para necessidade de transplante, inclusive, ou morte. Então, a espirometria é um método muito simples. Tem outras formas de função pulmonar mais sofisticadas, né, pela tomografia,
Mas a espirometria, para ficar no que a gente tem na faculdade, é muito simples e dá para você seriar. E dá para você acompanhar seu paciente que tem uma conectopatia e também tem um acometimento pulmonar. Tudo bem? Perfeito. Feita a propaganda lá da Espírito da faculdade, para vocês lembrarem dela nos seus pacientes com doença autoimune, eu mando todos. E aí, assim, depois que a gente segue esse raciocínio do professor Agostinho, crianças, assim, paciente com doença reumatológica, com dispneia de causa não clara, com tosse de causa não clara, com dor torácica de causa não clara, a gente lembra de acometimento pulmonar pela doença autoimune. E aí, assim, sempre uma pergunta que às vezes os residentes trazem para mim é: doença pulmonar, intersticial, ou mesmo comprometimento pulmonar nas doenças reumáticas, ele existe? E aí eu trago para vocês na artrite reumatoide, que é as miopatias e a síndrome antissintetase, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, a doença mista do tecido conjuntivo e o Sjögren, são as doenças que dentro da seara das quais a gente tem, que são mais acometidas e que tem mais o pulmão acometido. Nas grandes coortes, os vários estudos aí dos últimos 4 ou 5 anos, eu peguei as revisões mais recentes, elas trazem que, de longe, miopatia autoimune. A reumatologia tem uma área chamada doenças autoimunes, em que a imunidade ataca o músculo, a pele, ataca as articulações, de acordo com o órgão que ela ataca, surge um reumatismo. Nas miopatias, a imunidade, ela ataca o músculo e às vezes ataca o pulmão também. Então, nas miopatias autoimunes sistêmicas, que são doenças do músculo, eu posso ter desde 23% de acometimento pulmonar nas miopatias no geral, até quase 80% na chamada síndrome antissintetase. É um subtipo de miopatia. Esclerose sistêmica chega até a 80% do acometimento pulmonar, junto com doença mista do tecido conjuntivo, 10% até o paciente com artrite reumatoide, né? Você tem até quase, alguns trabalhos botam de 6% a 70% o paciente com doença de Sjögren, mas isso na realidade eu acredito que é um viés, certo? Porque tem muito Sjögren associado à artrite reumatoide, e lúpus de todas é a que tem um menor percentual, 3,8%. Isso vai variar de país, isso vai variar de população, de etnia, isso vai variar de faixa etária. E no Brasil, professor Jussier, visto que isso aqui é uma estatística mundial, no Brasil, o único estudo grande que nós temos é do professor Matias, lá do Hospital das Clínicas, foi publicado recentemente no Jornal Brasileiro de Epidemiologia, e eles viram em coorte com 3 ou 4 hospitais, então uma coorte que está subestimada. Nós temos uma média de 33% na população brasileira de doença pulmonar intersticial, sendo que os autores deixam claro que esse percentual é um percentual que ele está provavelmente subestimado. Então, quando lembrar muito, e para vocês saberem, isso é um trabalho nosso publicado, é uma coorte do Brasil e do Japão, com pacientes que têm miopatia autoimune sistêmica e têm esclerose sistêmica ao mesmo tempo, e o que a gente viu é que tantos pacientes que essa primeira coluna aqui é a coluna da miopatia, essa segunda coluna aqui é a coluna da esclero, a gente viu que dispneia estava presente em quase 55% dos pacientes com miopatia e 66% dos pacientes com esclero. Na tomografia, infiltrado em vírus fosco intersticial, mais de 70% em miopatia, entre 60% e 80% em esclero, fibrose, 42% em miopatia e 33%, ou seja, esses pacientes quase metade, mais da metade, tem, quando tem as duas doenças juntas, mais falta de ar, mais alteração tomográfica, e aqueles que tinham um VF1, um CVF alterado, nós tivemos problema com coleta de dados, visto que era um estudo retrospectivo, a média do CVF do paciente com miosite isolado com esclera de 71% a 65%, né? A relação de tifenol deles, a média era 1,05, mais ou menos, hipertensão pulmonar foi mais rara, 26%. Ou seja, ter miopatia autoimune sistêmica com esclero, ter isoladamente aumenta a chance para 80%, ter as duas a gente acha que vai ser maior, mas a média diminui um pouco, mas são pacientes que são
mais graves. Lembrando que essa é uma coorte do Hospital das Clínicas com o Hospital de Kanazawa, no Japão. Então, a gente é um recorte, não necessariamente ele corresponde à realidade. Nesse outro trabalho publicado por nós também, onde a gente foi avaliar pacientes com miopatia autoimune sistêmica e esclerose sistêmica na literatura, aqui é uma revisão sistemática, a gente encontrou só 35 papers, a maioria case reports. Então, isso aqui tem um viés, para quem lembra de epidemiologia e estatística, né, porque case report só se publica casos graves, então, portanto, eu não tenho, talvez, os casos assintomáticos, e isso dá 724 pacientes, dos quais tosse de espineia do comprometimento foi o mais comum, diante desse overlap. O CVF abaixo de 70 foi o achado mais prevalente, inclusive mais do que de espineia e tosse, e DPI nesses pacientes em relação a pacientes só com miopatia ou só com esclero foi 2,5 vezes maior, denotando, reforçando que o achado que nós tivemos na nossa coorte bicêntrica, na verdade, era um viés de coleta. Esse outro trabalho publicado por nós, orientado por nós, inclusive com o Evandro e com o Léo, ele foi atrás de doença pulmonar intersticial na doença de Still, que é uma doença mais rara, trabalho publicado há menos de um ano, e ele mostrou que quem tem, na verdade, em Still, doença pulmonar, geralmente são ou crianças ou idosos na quinta e sexta década de vida, geralmente mais mulheres. Os grandes sintomas são dor torácica, tosse, dispneia. Está associado a um pior prognóstico, aumento do hematócrito e do LDL, só que eram só 13 estudos, a maioria séries de casos também, a maioria da Ásia e da América, e somente 38 pacientes, ou seja, ter doença autoimune, as doenças reumatológicas imunes, crianças, elas são mais raras. Com o pulmão acometido é muito mais raro, então essa é uma dificuldade da literatura, inclusive de fazer estudo. O professor Agostinho vai falar mais na frente sobre o tratamento, a parte dos antifibróticos, então as próprias coortes publicadas para antifibróticos junta tudo que tem doença pulmonar para poder ver se funciona aquele remédio. Ela não consegue nem estratificar, porque são doenças mais raras. E aí vem aquela pergunta, né, a pergunta de ouro: quando eu estou no meu ambulatório, quando é que eu desconfio de doença pulmonar intersticial? Quando é que eu olho assim, olha, deve ter uma doença pulmonar intersticial? Primeira coisa, sintomas. Segunda coisa, eu vou olhar perfil de autoanticorpos. Eu, como reumatologista, eu olho para sintoma e eu olho para perfil de autoanticorpo. E terceiro, eu olho para o exame físico. Então, eu faço a brincadeira, anamnese, exame físico, qual o perfil de autoanticorpos? Como já adiantado, né, todo paciente que tem tosse, dispneia, dor ventilatório dependente ou uma fadiga que eu atribuo à falta de oxigenação pulmonar, esse paciente merece um rastreio para doença pulmonar intersticial. Se no exame físico crianças há crepitação em velcro ou hipocratismo digital, ou o paciente já fecha critério para síndrome antissintetase, não tenha dúvida, você vai ter que investigar a doença pulmonar intersticial. Tinha um paciente que eu tinha há uns 2 anos, Robertina vai lembrar dele talvez, que ele veio para mim por uma fratura, né, ele tinha uma lombalgia muito importante aguda, era etilista de longa data, tabagista, e ele tinha, quando eu examinei, um hipocratismo digital. E aí ele tinha, eu fiz uma tomografia, tinha um baita, tinha vidro fosco, tinha bronquiectasia, menina, era um inferno naquela tomografia. E aí ele foi para a professora Robertina, a gente caminhou para ela na época, e no final era tuberculose, né? Era um tio de Andrés, Roberto, não sei se tu vai lembrar. E aí, assim, quer dizer, além disso, tipo, isso que eu estou dizendo vai para além só de doença pulmonar intersticial, serve inclusive para doenças crônicas com acometimento do intestício, tá? Esse paciente, hipocratismo digital, para quem não sabe, é o baqueteamento digital, os dedinhos em formato de baqueta. Ele indica hipoxemia crônica. Se não for do coração, tem que ir para o pulmão, né? Antes de ser reumatologista, a gente tem que ser clínico. A gente tem que olhar o paciente como um todo, tá? Além disso, do ponto de vista reumatológico, paciente com esclerose sistêmica, a forma cutânea difusa, sempre olhe o pulmão. Paciente que é homem esclerose sistêmica, sempre olhe o pulmão. Paciente que é homem, esclerose sistêmica, com anticorpo esclero 70 positivo, sempre olhe pulmão. Eu costumo sempre dizer que um dos raros pacientes que eu entrei em paliação na minha vida foi um paciente homem, esclerose sistêmica
difusa, esclero 70 positivo, e ele entrou em cuidado paliativo pelo pulmão. Né? Ele tinha um esôfago muito grave, ele tinha bebido muito, tinha uma cirrose associada, e um cara que entrou em cuidado paliativo com 40 anos. Ele era odor dependente, ele se movimentava, ele tinha refluxo muito importante e chegou a entrar em óbito basicamente 2 meses depois que a gente admitiu como cuidado paliativo. Né? Então, o homem esclero 70 positivo, esclerocutânea difusa, esse cara aí você tem que ficar em cima do pulmão dele. Crepitações em velcro, para quem não sabe o que é também, eu esqueci de dizer, pega o teu cabelo e esfrega um cabelinho contra o outro, você vai ouvir na inspiração, expiração, velcro, que é nada mais nada menos do que o comprometimento, Agostinho aí me corrija, né, geralmente alveolar. Artrite reumatoide, quando é que eu desconfio na artrite reumatoide que o paciente tem pulmão ruim? Quanto mais tempo de doença de artrite reumatoide, maior a chance do pulmão desse paciente estar comprometido. Quanto mais homem, né, mulher tem menos, homem tem mais, homem é mais grave. Quanto mais anticorpos anti-CCP positivo, nem tanto fator reumatoide, anti-CCP. E quanto mais tabagista, quem foi meu aluno já sabe, que não é só pela doença pulmonar associada ao tabaco, mas quem é tabagista, ele aumenta o processo de citrulinação. É o principal fator de risco para artrite reumatoide. Na realidade ambiental, depois da obesidade, é o tabagismo. Então, o homem que fuma mais, ele faz mais citrulinação, ele produz mais anti-CCP. Então, a artrite reumatoide, que é homem, o artrite reumatoide com mais tempo de doença, com CCP positivo e positivo em altos títulos, tabagista, esse paciente eu tenho que ficar mais em cima dele para pensar no pulmão dele. E, por fim, os autoanticorpos. Quais são os autoanticorpos que se associam mais à doença pulmonar? O anti-esclero 70, eu já falei da esclerose sistêmica. O anti-CCP da artrite reumatoide. Daqui para aqui são os anticorpos antissintetase, da síndrome antissintetase, dos quais o mais comum é o JO1, mas existe sintetase soronegativa, que é o PL7, PL12, EJ, OJ, vi muito na residência. Dermatomiosite clinicamente amiopática, inclusive vai ser uma aula que eu vou dar na próxima jornada que vai ter de reumato, vai ser em Sobral, vai ter uma Cariri, vai ter uma em Sobral. Dermatoclinicamente amiopática, ela quando tem esse anti-MDA5 positivo, é uma coisa que a gente está discutindo muito, que é a dermatomiosite MDA5. A dermato-MDA5, ela tem mais úlcera, a doença pulmonar é mais grave e mata mais rápido, e ela inclusive pode fazer outras alterações, como um monte de mecânico, que você só veria na sintetase. E as vasculites, sobretudo as vasculites ANCA, MPO positiva. Anti-TO é um anticorpo associado à esclero. E o anti-RO, principalmente no contexto de miopatia e Sjögren. A pessoa esquece, mas miosite positiva RO. Professor Agostinho? Eu boto para vocês não ficarem vendo minha testa, assim, enquanto eu estou apreciando a sua aula. Então, o que é que eu queria dizer? Você falou de via aérea, né? Então, a gente só para lembrar, eu já mostrei essa imagem, para lembrar que via aérea, intestino pega via aérea, intestino tem bronquiolite envolvida, então pode ter doença obstrutiva. E a gente sempre fala, não tem mais restrição. Tem mais restrição. Mas pode haver obstrução, pode haver doença bolhosa, pode haver queda do VF1 e pode ser uma coisa bastante grave, bastante séria. Pode continuar, professor, pode passar o próximo. Já falei da espiro, que a gente tem que caracterizar a doença, não é adivinhar que todo mundo vai ter doença restritiva, o paciente pode caminhar para um lado, para o outro, pode caminhar com uma doença, com os dois componentes, restritivo e obstrutivo. Se tiver restrição, você vai tentar tratar, primeiro, a doença reumatológica, que é a causa da... E, eventualmente, lá no final, a gente vai citar os antifibróticos. Se tiver obstrução, fica relativamente mais fácil, porque quando tem obstrução, você tenta broncodilatar, né? E aí, a resposta é variável. Em alguns bronquiolites, alguns pacientes respondem bem, outros respondem mal, e você vai empilhando, vai colocando beta-2 de longa, né, corticoide, lama, azitromicina, e vai colocando mais coisa, porque a resposta você tem que construir uma resposta, e a previsibilidade não é tão boa como na asma ou na DPOC. Que mais?
Para lembrar, isso aqui era para lembrar que doenças intersticiais incluem, inclusive as autoimunes, e incluem doenças obstrutivas, doenças com bronquiolite, como a LIP, por exemplo, que tem cistos, tá certo? Tem uma bronquiolite linfocítica, como a doença, as doenças associadas ao fungo, que estão relacionadas à artrite reumatoide também. E é o seguinte, professor. E aí tem a pergunta também sugerida, como diagnosticar uma DPI? Né? Eu fui tentando seguir o roteiro que foi apresentado. Para começar, o de sempre, né? Como foi dito, o professor José, inclusive, disse também. Você não vai começar pela tomo, não vai começar pela espiro, não vai começar pela broncoscopia, pelo lavado, vai começar pela história clínica, certo? Se o paciente tem sintomas pulmonares e não tem uma doença reumatológica, você vai abrir sua cabeça para todas as possibilidades de doença pulmonar. Exposição medicamentosa, exposição inalatória, antecedentes, doença cardíaca, doença esofágica, doença reumatológica, porque a gente está falando mais disso aqui, mas tem muitas outras, tá certo? Antecedentes familiares, exame físico, passando pelo exame respiratório, passando pela saturação, passando pela saturação crepitante, ou pelo sibilo, ou pelo atrito pleural, pelos achados auscultatórios torácicos, mas também pelos achados extrapulmonares, pelos achados cutâneos, na sarcoidose, pelos achados faciais, no lúpus, por exemplo, pelos achados na artrite reumatoide, achados na mão, nas articulações, tá? E passando, como a gente já falou, pela tomografia, e a dificuldade é essa, não é ser uma tomografia daquela do papelzinho com um monte de pulmãozinho, né? O bom é uma tomografia de alta resolução. Ela vai lhe permitir ver a doença intersticial na sua intimidade, vamos dizer assim, caracterizar melhor. Função pulmonar, a gente cita a espiro, mas pode ser uma pletomografia, né? Broncoprovocação a gente não usa muito, pode ser exames dinâmicos, tá certo? Exames dinâmicos como um teste de cardiopulmonar. E se a gente pensar em colagenose, que é o nosso recorte aqui, mas é um recorte dentro da gama de possibilidades que é de doenças respiratórias. A gente vai pensar em sorologias, né? Fator reumatoide para começar, anticitrulina para começar, DNA dupla hélice e depois subgrupos, subtipos, para caracterizar melhor o anti-RO, o anti-LA. E sempre, nessa hora, é bom você ter a parceria com a reumato, porque para o que você é uma possibilidade, às vezes para o médico que já é especialista, ele olha e fala, não, essa mão aqui eu já tenho praticamente certeza. E o que vale também para o outro lado, a tomografia a gente já olha e já dá mais detalhes do que está sendo considerado. O que mais, professor? Acho que está terminando. E aí, quando e aí, quando a gente pensa em doença pulmonar intersticial e algumas síndromes ou doenças específicas, eu trago para vocês algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do acometimento em pacientes com artrite reumatoide do pulmão, como o Agostinho já falou, né? A gente pode ter uma gama de acometimentos, eu costumo brincar com vocês que ele pode ir desde a pleura até a intimidade, né, do vaso. Então, derrame pleural, geralmente um exudato, fator reumatoide positivo, doença pulmonar intersticial. A gente tem na reumato que, em tese, PIO é mais associada à artrite reumatoide, embora PIN seja mais comum em todas as outras, o padrão tomográfico, né? Mas pode ter bronquiolite, pode ter BUP, enfim, pode ter uma infinidade de coisas. Você pode ter hipertensão pulmonar associada também, a artrite reumatoide geralmente faz a tipo 1, mas ela pode fazer de todo jeito também, ela pode tudo. E você pode ter Sjögren associado, que o padrão mais específico associado a Sjögren é o padrão de LIP, pneumonia intersticial linfocítica. Né? Pelo menos é isso que a gente tem para nós. Vocês pneumos, por favor, nos corrijam. No contexto de esclerose sistêmica, é a grande doença junto com miopatia, quando a gente fala de doença pulmonar intersticial. E aí, na esclerose sistêmica também, você pode ter um acometimento, né, de doença pulmonar intersticial associado, um acometimento, como o professor Agostinho falou, do doença do refluxo, e eu gostaria de lembrar também que o pulmão da esclero, por ser acometido, ele tem uma maior chance de neoplasia pulmonar e TEP só por ter esclero. Né? Esclero é uma doença de pequena via aérea, ela é danada, ela gosta de fazer trombose, às vezes ela gosta de fazer vasoespasmo, né? Hipertensão pulmonar é uma coisa que a gente sempre se preocupa, né? Eu costumo dizer, Agostinho Robertina, que é uma frase de um professor meu da época que eu estava na clínica médica, ele era de Messejana e ele era casado com uma cardiologista, ele pneumologista dizia, se eu soubesse que pneumo e reumato tinha tanta associação, eu tinha escolhido uma reumato para casar, e não uma pneumo. Não, e não uma cardio.
né? Então, é um casamento realmente, elas são especialidades que andam muito juntas. A terceira síndrome que eu pensei em trazer para aqui é a síndrome antissintetase. Crianças, eu posso fazer uma resposta imune contra a musculatura e eu vou ter uma pêntade, que é a febre, a artrite geralmente do articular em joelhos e tornozelos. Essa artrite ela é bem explosiva. Há quem diga, inclusive, que a síndrome antissintetase é o elo perdido entre a artrite reumatoide e a miopatia, né? Fenômeno de Raynaud, que é a mudança da coloração das mãos no frio, as mãos de mecânico, que é uma lesão geralmente descamativa nas mãos, e a fraqueza muscular, visto que é uma miosite. Quando você biopsia, em tese, você poderia ver o infiltrado perifascicular, aqui é o fascículo que vocês estão vendo, e esse infiltrado perifascicular, com essas células aqui, infiltrando, não é específico de sintetase, mas para gente que estuda um pouquinho mais miopatia, modéstia à parte, é uma área minha de interesse, a área que eu dou aula em congresso, é uma coisa que chama para nós a atenção. Quando a gente fala de vasculites, pensando sobretudo em GPA, IPAM, antiga Wegener, e a poliangiite microscópica, a gente traz para vocês que o acometimento pulmonar nessa revisão do Sawyer, da corrente Rheumatology Report, ela traz que o acometimento pulmonar na GPA é quase 65%. Né? Esse acometimento ele pode ser do trato respiratório, desde você pode ter rinorreia, né? Você pode ter desabamento da aleta, agora deu epistaxe, você pode ter destruição do septo nasal, quase não sai. Pode ter traqueomalácia, né? Você pode ter destruição da traqueia, pode fazer, inclusive, as chamadas cavitações, a vasculite vai lá, ela inflama e necrosa parte do parênquima pulmonar e ficam vãos, buracos mesmo, né? Inclusive, quem geralmente tem granuloma, que é uma vasculite granulomatosa, a GPA, com esses vácuos que a gente vai chamar de cavitações, tal qual chama na tuberculose, eles tendem a ter granuloma em outros locais, como rim e mama. A poliangiite microscópica, ela pode chegar, por exemplo, a 45%, e a GEPA, que é a granulomatose eosinofílica com poliangeite, antigamente chamada de Churg-Strauss, vasculite de pequenos vasos, classicamente acomete pulmão, é um paciente que é aquela asma grave refratária ao tratamento, córtico dependente, associada geralmente à polineuropatia, úlceras. Eu costumo brincar com os alunos que GPA e PAN é uma síndrome pulmão-rim, certo? E GEPA é uma síndrome pulmão-pele. E aí a gente fala um pouquinho do tratamento. Tratar a doença autoimune é diminuir a imunidade para que o paciente, na realidade, ele sobreviva. A primeira droga que a gente pensa, depois do glicocorticoide, é a ciclofosfamida. A ciclofosfamida é um agente que nós chamamos de alquilante. Ela entra inativa no fígado, ela é metabolizada pela P450 e aí ela vai fazer o quê? Matar linfócito. Né? Ela se liga ao DNA e ela mata linfócito. Ela mata mais o linfócito TCD4, depois o B, depois o TCD8. Mas parte dessa ciclofosfamida que é metabolizada no fígado, ela sobra. E aí ela sobra se transformando em acroleína e a carboxifosfamida. Para quem não sabe, a ciclofosfamida tem uma história triste. Ela foi usada, a base dela foi usada para fazer o antigamente que eles chamavam de agente laranja, se eu não me engano, que na guerra do Vietnã os Estados Unidos pulverizavam, né, nas florestas do Vietnã para assassinar os Vietcongs, que eram os guerrilheiros do Vietnã. E eles se valiam principalmente da ciclofosfamida trabalhada com macroleína e carboxifosfamida, que é extremamente tóxica. Né? A ciclofosfamida, rotineiramente, ela tem alguns agentes. Ora, criança, se ela atua diminuindo a síntese de DNA do linfócito, ela pode fazer isso na medula. Então, ela pode dar pancitopenia, anemia, leucopenia e plaquetopenia. É tanto que quando você faz a infusão de ciclofosfamida, você tem necessariamente que fazer um hemograma com 15 dias para avaliar.
Alopécia, que é um outro tecido no nosso corpo que é muito metabólico. O paciente reclama muito que cai o cabelo, mas depois vai voltar a crescer. Náusea e vômito, porque acomete muito a mucosa do tubo digestivo. O paciente fica muito nauseado, porque é uma mucosa que está constantemente se renovando, sem DNA, porque ela acaba e mata todas as células que estão se proliferando. Você acaba tendo uma mucosite. Raramente você pode ter a cistite hemorrágica, que é dada principalmente quando a gente tem a acroleína metabolizada. E aí, quando a gente tem cistite hemorrágica, o paciente está infundendo ciclofosfamida, começa a urinar sangue ou urina vermelho, é raro. A gente faz geralmente a 6-mercapto heptano sulfonato de sódio, o antigo Mesna, né? Geralmente 60% o valor que a gente faz é 60% da dose de ciclo. Ciclo, ela é feita com, geralmente, um soro antes, um soro depois. Você faz antiemético 2 vezes dexametasona, 1 dazentrona antes, né? E aí, às vezes, da sobrecarga hídrica, raramente se fala em CIAD. Logicamente, que o que a gente tem que falar para a paciente que a ciclo, ela mata todas as células que estão se reproduzindo. Por isso que dá alopécia, dá leuco, neutro, anemia, pode dar náusea e vômito. E ela pode dar falência ovariana, mas é raro, é dose dependente e é ano dependente. Quanto mais velha a mulher e maior a dose que você fizer, maior a chance de falência ovariana. Tal qual, menina de 20 anos, você tem que fazer uma dose maior do que 20 gramas de ciclofosfamida. Menina com 30 anos, 10 gramas. Menina com 40 anos, só 5 gramas. Aumenta a chance de falência ovariana em 50%. Como é um imunossupressor, não pode vacinar para bicho vivo, não pode engravidar, senão o menino não nasce ou nasce ET, não pode lactar e tem que ter cuidado com o rim. Se o clínico está abaixo de 50, tem que diminuir a dose, 5 mg por quilo. Se está abaixo de 10, tem que diminuir muito a dose, 2,5 mg por quilo. Doutor Jussier, minha paciente engravidou, fiz ciclofosfamida, ela melhorou. E aí ela quer engravidar. Quanto tempo depois da ciclo eu posso liberar? No mínimo 6 meses depois que ela engravidar. O segundo queridinho nosso é o micofenolato de mofetil. Ele é um imunossupressor que ele entra no teu sangue e essas esterases plasmáticas, elas metabolizam ele. E ele vira o ácido micofenólico, certo? E aí esse ácido micofenólico inibe essa inosina monofosfato desidrogenase. Ele impede que a gente forme DNA também, porque é ela que ajuda a formar ácidos nucleicos. Então, o que é que o mofetil faz? Impede que se forme ácido nucleico, impede que se forme DNA. O mofetil para aqui para essa aula, ele é muito precioso, porque ele é uma droga que, ele, além de ser imunossupressor, ele tem uma capacidade antifibrótica. Então, a gente gosta muito dele para o pulmão da esclero, que tem muita fibrose, por exemplo. Ele pode cursar com diarreia, é uma manifestação mais comum, inclusive doença intestinal-like, leucopenia não é tão comum, em tese aumenta, como todo imunossupressor, a chance de infecções bacterianas, principalmente se a leucopenia for severa, abaixo de 400, aumenta a chance de zoster, citomegalo, LEMP, PJ, que é pneumociste girovese, mas assim, não é o que a gente vê na prática. Aumenta a chance de doença linfoproliferativa, todo imunossupressor faz isso. Câncer de pele raríssimo, tá? A mielotoxicidade é a leucopenia principal e existe uma reação de hipersensibilidade com MPAG quando ele é metabolizado, que cai de vez em quando em prova de residência, que é o aspecto que eles chamam de couro de tigre. Todo o tubo digestivo fica mascarado, mosqueado. Não pode, na gravidez, existir a embriopatia associada ao mofetil, hipertelorismo, malformação cardíaca, malformação auditiva, atresia fendopalatina, malformação renal. Não pode na lactação, porque passa para o menino e vai dar ruim. Pré-cirúrgico, está usando mofetil, o paciente é muito grave, eu vou manter. Se for um paciente que está muito leve, eu posso suspender o mofetil 1 semana antes, retorno 1 semana depois. Nunca, jamais, com infecção ativa. Não pode na gravidez, mas olha a covardia, o mofetil diminui a potência do anticoncepcional. Então, lúpica, que é o mais comum a gente usar, esclerose sistêmica, que está usando mofetil, é no mínimo 2 métodos anticoncepcionais, de preferência um de barreira e um hormonal.
certo? Ele costuma brincar que ele aumenta a meia-vida dos antiácido, antituberculostático e diminui a meia-vida do tacrolimus, que é um problema para nós, porque tem um esquema que eu faço mofetil com tacrolimus, que é o multitarget, e do aciclovir. Chegando ao fim da parte dos imunossupressores, o famoso rituximab. Rituximab é um biológico que eu faço e ele inibe a porção FC do receptor CD20 do linfócito, e aí com isso, o que é que ele faz? É como se ele mata o linfócito logo de cara, ele induz o complemento a matar o linfócito e ele ativa natural killer e macrófago para matar o linfócito B. Ou seja, o danado mata o linfócito B e chama os companheiros para dar uma surra nele e matar ele. O rituximab, contudo, ele não pega a célula-tronco. Então, a célula-tronco passa 6 meses para amadurecer e virar linfócito B. Por isso que eu tenho que repetir o rituximab a cada 6 meses. Principais efeitos colaterais, infecção. Segundo, citopenias, né? E terceiro, reação de hipersensibilidade, que é o mais comum, quem trabalhou em centro de infusão, né? Paciente que geralmente faz intercorrência infundida era rituximab, pode fazer desde um rash até edema de glote, que é mais grave. E quando ele diminui a quantidade de gama-globulinas, porque ele mata o linfócito B que produz gama-globulina, por ele fazer isso, geralmente quando a gama está abaixo de 500, certo? Alguns autores colocam 600, a gente tem que fazer gama junto, porque senão ele vai fazer hipogama-globulinemia, ou seja, a quantidade de imunoglobulina dele vai ser muito baixa, e isso pode levar o paciente aí de arrasta para cima. Insuficiência cardíaca é uma contraindicação ao rituximab pelo volume que a gente infunde e pelo tempo que a gente infunde, principalmente classes funcionais mais avançadas. Tocilizumab, o último, ficou famoso na pandemia de Covid-19. Ele inibe a chamada via JAK-STAT. O que é que acontece? O tocilizumab, que é o Actemra, que está aqui embaixo, ele inibe essa via JAK-STAT, que é uma via intracelular que produz interleucina 6. Todo mundo produz interleucina 6 no corpo, todo mundo. Monócito, linfócito T, adipócito, musculatura esquelética. E aí o que é que acontece? Tem 2 receptores na membrana que são JAK, a interleucina 6 se liga a eles. Aí eles se ativam por essa proteína GP130, se autofosforilam, e essa cascata de genes produz interleucina 6. Então, quando eu bloqueio a interleucina 6, eu não fosforilo o receptor e eu não produzo, na realidade, né, inflamação. Então, a interleucina 6 ela induz inflamação pela ativação da via JAK-STAT. Quando eu faço um anti-interleucina 6, que bloqueia ela na membrana e ela sérica, eu inibo o processo inflamatório. Né? O tocilizumab pode ser feito subcutâneo de 162 ou 6 mg por quilo endovenoso. A gente tem mais experiência com endovenoso. Como eu já falei, é um anticorpo monoclonal que inibe as interleucinas 6 circulantes e de membrana. Como efeito colateral mais comum, é um clássico, a gente tem medo do herpes zoster, porque foi visto no estudo pivotal que ele aumentou a chance de zoster. Ele altera o perfil lipídico, é clássico, hepatotoxicidade a gente vê de vez em quando, e leucopenia. E anemia também. Por quê? Porque a interleucina 6, ela estimula a produção também, né, a hematopoiese. Então, quando eu bloqueio ela, eu dou anemia leucopenia. Ela mantém a homeostase do hepatócito. Então, quando eu bloqueio ela, hepatotoxicidade. E quando eu bloqueio ela, o corpo começa a produzir mais colesterol. Rarissimamente se fala em nefro e neurotoxicidade. Muito mais raro ainda, mas está descrito na literatura, quadros de perfuração abdominal, perfuração intestinal com Actemra. Agostinho, brilha, faz teu nome. Pronto, então, dando continuidade, eu queria só lembrar como é que a gente simplifica, então, a tomografia. Primeiro, vamos pensar, você está lá na reumato, a gente já disse mais ou menos o que a gente vai fazer com o paciente da pneumo, que você está considerando uma questão reumatológica. Você vai olhar o geral, vai olhar as articulações, vai fazer uma série de perguntas. Tem rigidez quando acorda, tem aquela série de perguntas tentando levar para reumato, vai olhar face, vai olhar pele, mas e o contrário, o paciente da reumato, como é que ele vai fazer? Pesquisa de sintoma respiratório, o professor já deixou claro. Algumas sorologias deixam você mais atento para algumas conectopatias deixam você mais atento para procurar doença respiratória. Esclero, eu acho que é o protótipo dela, né? Esclerose sistêmica.
miopatias, também Sjögren, fora do jogo da artrite reumatoide. Já a artrite reumatoide não, é uma coisa que é menos comum e o quadro tirando as bronquiolites, os quadros são menos graves, no geral. Mas resumindo, o que você quer fazer como uma forma geral? A minha sugestão seria monitorizar sintoma respiratório. Geralmente a paciente chega contando que está com dores articulares, com mialgia, com sintomas de astenia que são comuns às doenças reumatológicas. E aí vale a pena a gente perguntar, e do pulmão, tem alguma coisa? Tem falta de ar, tem tosse, tem dor torácica, tem alguma expectoração? Né? Lembrar disso aí. O sintoma respiratório, como os trabalhos mostrados pelo professor deixam claro, eles marcam essa subpopulação. Então, dificilmente você vai surpreender alguma coisa na tomo e na prova de função se a pessoa não tem um sintominha sequer. Então, ouça o sintoma primeiro. Agora, pergunte ativamente pelo sintoma. Às vezes o paciente, ele tem na cabeça dele, não, esse não é o método de eu falar do pulmão, esse é o método de eu falar das minhas juntas, das minhas articulações, então eu não vou nem falar. Mas é importante para quem está no ambulatório reumático perguntar do pulmão e manter a vigilância com espirometria seriada. Às vezes, se você quer medir função muscular, pressão inspiratória máxima, pressão expiratória máxima, se você quer medir dessaturação de esforço, você pode pedir um teste de esforço, são coisas mais sofisticadas. Mas se você quiser ficar no basal, a capacidade vital forçada seriada é uma coisa muito importante que a gente consegue ali no espirômetro da faculdade. Tá certo? Então, sintoma respiratório, espirometria seriada. E a tomografia? Tem várias recomendações já de você não exagerar na tomografia. Você pede a tomografia para dar o diagnóstico. Mas não precisa ter uma tomografia por ano, uma tomografia a cada 2 anos, porque uma mulher jovem que abriu o quadro com, sei lá, 22 anos, 30 anos, quantas tomos ela vai fazer ao final de 20 anos de observação? Então, a gente tem que pensar nessa parte, ser mais cuidadoso para não exagerar na parte de tomo. Então, eu estou dando em linhas mais simplificadas como é que a gente faz esse acompanhamento, como seria uma sugestão desse acompanhamento. Próximo, professor. E para falar dos antifibróticos, que era outra coisa que o José falou, dá um toque nos antifibróticos. Então, a gente vai lembrar que os principais, os mais comuns, a gente não tinha antifibróticos. Os antifibróticos são uma novidade na medicina, vamos dizer assim, uma novidade de 2017, não exagero, 2017 para cá, tá? 2015 para cá. Tá certo? Então, a gente tem paciente com fibrose pulmonar idiopática que a gente tratava com o que dava imunossuprimir, mas nada resolvia. E a gente tinha os pacientes da reumática que a gente já sabia tratar porque, como o professor deixou claro, são doenças autoimunes e você tem que imunossuprimir. Só que a gente, às vezes, tentava imunossuprimir pacientes que têm uma doença fibrosante não inflamatória. Qual era o resultado? Péssimo. Você deixava o paciente com 2 doenças. A doença fibrosante não inflamatória, como a fibrose pulmonar idiopática, e a imunossupressão. E aí, a partir do final dos últimos 10 anos para cá, a gente dispõe de 2, 3 antifibróticos, que eles agem na própria supressão da fibrose pulmonar, independente da inflamação ou não. Então, tanto na fibrose mediada por inflamação, por linfócitos, por autoimunidade que a gente tem nas colagenoses, como na inflamação que aparece idiopaticamente, espontaneamente, vamos dizer assim, ou de forma, para ser sincero, de forma não totalmente compreendida na fibrose pulmonar idiopática, a gente pode lançar mão dessas drogas. São medicações que eram usadas, pelo menos a Nitendamib, era uma medicação que era um quimioterápico, tá certo? A pifenidona é um anti-inflamatório antigo, que já tinha provado que funcionava, faltavam grandes estudos, mas tem estudos pivotais mostrando benefício. E o nerandomilast é uma droga mais nova que chega junto com o Nitendamib para mostrar um benefício adicional, né, vamos dizer assim. E, então, são medicamentos que prometem o quê? Vamos lá. Gente, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que partir do básico, porque não dá para pegar aquele pulmão todo fibrosado, aquele pulmão falveolado, tá certo? Aquele pulmão cheio de espessamento septal, de bronquiolactasia, e querer que ele, com qualquer medicação, volte para uma situação de um pulmão bonitinho, cor de rosinha, com o CVF normal. Então, o que é que essas drogas prometem? Elas prometem e cumprem, né? Diminuir a velocidade de queda da CVF, diminuir a velocidade de perda da função pulmonar, em um paciente que ia ficar, vamos dizer, um pneumopata terminal, com a CVF de 30%, 40%, em 1 ou 2 anos, ou em 3 anos, ele pode não ficar, pode passar 6 anos tomando a medicação, com a queda de CVF mais lentificada, ou até perto do zero. Então, isso ele promete, mas ele promete essa redução da progressão para o futuro. Ele não promete que o paciente volte para uma condição pulmonar prévia, pré-fibrose. Isso a gente não tem isso. Só o transplante pulmonar pode fazer isso. Tá certo? Então, a primeira coisa. Assim, aí, dois outros sinais, 2 nesse slide e o próximo no slide seguinte, que é o último.
são medicações de custo elevado. Mas a gente está acostumado, as medicações da reumato são de custo elevado, né? Os imunobiológicos. Essas, na pneu, a gente não está tão acostumado, a gente tem que sempre considerar isso, né? A gente tem que provar que o paciente precisa, a gente tem que escrever carta, o paciente frequentemente tem que judicializar, né? Mas as medicações são de custo elevado, não quer dizer que você não vai usar, quer dizer que você vai usar com parcimônia, vai usar com indicação, né? E outra coisa, os efeitos colaterais, gente, são importantes. Então, você tem um paciente que já tem uma condição pulmonar ruim, uma capacidade vital forçada baixa, uma dispneia com MRC já alto, 3, 4, tem que pensar várias vezes se vale a pena entrar. Porque, por exemplo, o nitazoxanide, ele dá uma diarreia que pode ser intratável. E você pode estar querendo, não, eu estou impedindo a progressão da fibrose. Tá lutando para isso. Mas se for para destruir a qualidade de vida do paciente com a tal da diarreia, que pode ser, em alguns casos, difícil de controlar, até intratável, você tem que pensar, você tem que ver. O que é que eu estou oferecendo para ele? Estou oferecendo mais tempo com essa CVF, com esse pulmão. E o que é que eu estou tirando dele? Então, tem paciente que se adapta, fica bem, você prescreve dieta mais constipante, prescreve opioides para identificar o fluxo o ritmo intestinal e pode dar certo. Mas pode não dar também, frequentemente tem que suspender por isso, né? Reações cutâneas são mais comuns na pifenidona, né? Mas lembrar que os efeitos colaterais são difíceis. E não é uma medicação que você vai fazer uma vez por mês, injetável, como os imunobiológicos. Não é uma medicação que você vai tomar diariamente, tá certo? Diariamente. O que mais? Próximo, professor. E está aqui o gráfico de um dos trabalhos do nitazoxanide na esclerose sistêmica, né? Mostrando o que é que ele promete, o que é que ele entrega. Ele entrega uma CVF mais estável. E no placebo, que a gente vê aqui embaixo no cinza, a gente está vendo uma queda de CVF rápida em semanas, né? A gente tem aqui um acompanhamento de 48 semanas e a gente vê a CVF caiu 100 ml, né? Mas no grupo que tomou o nitazoxanide, isso se prolonga com o tempo, a gente tem uma série histórica já disso, essa queda é mais lentificada, essa queda é mais gentil, essa queda não zera, mas ela diminui. E o nerandomilast promete mais ainda, parece que entrega mais ainda, uma queda ainda menor. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, não dá para sair metendo antifibrótico se a doença, a gente está falando aqui não está falando de fibrose pulmonar idiopática, a gente está falando das fibroses, das conectopatias fibrosantes. Tem outras conectopatias que não são fibrosantes, tem as vasculites, né? Mas se a gente estiver falando das doenças pulmonares intersticiais fibrosantes associadas à inflamação na reumato, as conectopatias, doenças de tecido conjuntivo, as doenças autoimunes, a primeira coisa a fazer é controlar o pool de linfócitos que está destruindo o pulmão. Como é que a gente faz isso? Com as medicações mostradas antes. Micofenolato de mofetila, MMF, ciclofosfamida, tá certo? Imunobiológicos, tá? Então a gente vai, primeiro, não adianta você dar antifibrótico se o paciente está com o pulmão cheio de linfócito. Porque a primeira coisa é que os imunobiológicos, não, os imunossupressores, fazem diminuir a população de linfócitos e o paciente ganha função pulmonar. Porque aquele o vidro fosco é reversível. O vidro fosco pode virar pulmão normal no atomo. Desde que aquela população enorme de linfócitos que está ali dentro, agredindo os alvéolos, desapareça. Mas isso é fundamental. Não dá para você começar o antifibrótico se a inflamação está lá em cima. Então, na esclero, por exemplo, que é o nosso protótipo, que é o mais bem documentado, a gente primeiro garante que o paciente está tomando micofenolato de mofetila, que está tudo certo, que ele não está com atividade inflamatória, se precisar você faz lavado, você observa a CVF. E se mesmo assim, com toda a imunossupressão em dia, né, no nível mais adequado, o paciente sem inflamação, sem marcadores sistêmicos, ainda está perdendo CVF nas suas espirometrias seriadas, perdeu lá 60 ml em 3 meses, e completou 180 em mais 3 meses, vai perder quanto no ano? Você não vai deixar ele fazer 10%. E aí você vai considerar os antifibróticos. Então, a mensagem que a gente tem para passar dos antifibróticos é isso. Não são uma coisa de gatilho imediato. Se a gente está falando de conectopatias, a gente vai primeiro suprimir, imunossuprimir, fazer desaparecer aquele clone de linfócitos que está gerando autoanticorpos, que está causando inflamação pulmonar ou de outras estruturas, para só depois pensar nos antifibróticos. Os antifibróticos são a segunda linha, vamos dizer assim. Primeiro você tem que garantir que a imunidade esteja controlada, a autoimunidade esteja controlada. Próximo, professor, que é para concluir, minha parte pelo menos, é para lembrar que a interface pneumo-reumato é gigante, né? Inclui, inclusive, coisa que eu não falei, vasculite inclui infecção, o paciente que está tomando micofenolato de mofetila, ou está tomando ciclofosfamida e faz pneumocistose, porque está... Então, essa interface é gigante, tá certo?
que uma parte dessa interface são as doenças pulmonares intersticiais, uma parte importante, depende da doença reumatológica que está em jogo. Às vezes você nem enxerga a doença reumatológica, você pensa, isso aqui é uma doença pulmonar intersticial com aspectos autoimunes. Eu nem sei qual é a conectopatia que está em jogo. Ele não fechou diagnóstico para nada. Mas tem aquele jeito, aquele de autoimunidade. Tem marcadores de autoimunidade, artralgia, que você às vezes não abriu o quadro reumatológico ainda. Então a interface é gigante, a gente tem que lembrar dela. A partir do pulmão, você tem que estar atento à etiologia autoimune, você tem que estar atento a tudo, porque tem que estar atento à inalação, a estudos inalatórios, a medicações e a tudo mais. Mas tem que estar atento, inclusive, particularmente entre mulheres jovens, em pacientes que já têm doença reumatológica, tem que estar atento ao aspecto autoimune. Da contramão, da reumato para o pulmão, você tem que estar atento aos sintomas respiratórios, né? E é uma CVF seriada, pelo menos, tá certo? E lembrar que a toma é importante, mas não é um exame seriado, é um exame importante para o diagnóstico inicial. O exame seriado a gente usa a função pulmonar. Então é isso, professor, foi um prazer. Eu estou aqui esperando comentários, se houver, e a gente pode discutir mais, mas foi um enorme prazer conversar com você sobre pneumopatia, da doença das conectopatias, na presença ilustre da professora Robertina, outro nível, e dos ligantes, da professora Lorena. Desculpa, professora, eu não tinha visto você aí, estou vendo agora. Professora Lorena, seja bem-vinda, rapaz. Da professora Lorena e desses ligantes aí tão interessados em discutir pneumo e reumato juntos. Diga aí, Lorena, minha querida. Se eu falei alguma coisa errada, tu me corrija. Não estou te ouvindo, Lori. Lorena. Lorena, os seus... Pronto. Boa noite. Eu agradeço demais o convite, doutor Jussier. Eu tive a oportunidade de, assistir grande parte da aula. Eu não consegui assistir todo porque estava ainda no consultório, mas a aula foi muito incrível mesmo, viu, Luiz Cesário? Tá o comentário aqui. E realmente, assim, aquele eterno dilema, né? Quando a gente pega um paciente reumatológico, Jussier, que às vezes começa a manifestação do pulmão e às vezes é aquele tempo que é a quinta dimensão do diagnóstico, né? E a gente sabe que algumas doenças reumatológicas, elas andam muito lado a lado com a pneumologia, né? Como você falou, artrite reumatoide, as miopatias imunomediadas, esclerodermia sistêmica, lúpus, doença de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo e até as vasculites ANCAS, que tem realmente um amplo espectro de acometimento, que vai desde a pleura, interstício, vascular, a própria, acometimento muscular também, na síndrome do pulmão encolhido, no contexto do lúpus, e até mesmo quando a gente tem o comprometimento em conjunto, pulmonar barra cardíaco, né? E realmente a gente dá reumato, né, Jussi, a gente pensa muito parecido, o primeiro exame de imagem realmente é a TICAR. A gente não costuma pedir radiografia de tórax, porque você perde muito nos achados mais minuciosos. Então, a TICAR, tomografia computadorizada de alta resolução, como o doutor Agostinho e Jussi falaram, né, e é importante realmente a realização desse exame de forma mais precoce, para que a gente possa pegar a janela de oportunidade de tratamento, ou seja, o tempo perdido gera fibrose, e fibrose irreversível. E além da qualidade de vida e da taxa de mortalidade que essa fibrose vai promover, até o maior risco de neoplasia, né? Então, antigamente, não na época de Jussi, que é mais novo, até no início da minha época da reumato, a gente só tinha muito a parte do corticoide. Mas hoje a gente não aceita essa perda de janela de oportunidade mediante o arsenal terapêutico. Mesmo não sendo tão amplo, a gente tem a oportunidade, além do corticoide, de fazer a ciclofosfamida, o micofenolato mofetil, o rituximab, a utilização também em relação aos TICAR cells, né, que é algo que está em off-label ainda em estudo, e até mesmo os inibidores de JAK, inibidores de interleucina 6, como o doutor Jesus falou em relação aos embasamentos científicos. Então, eu acho que é importante a gente ter essa suspeição clínica e a importância da interface reumato-pneumologia, que a gente sempre quer ter um pneumologista para chamar de seu, né, José? E a gente sempre entender, né, aquele paciente que tem manifestações pulmonares da própria doença, ele também está mais propenso pela imunossupressão às infecções.
Então, às vezes, a gente come bola mesmo, as infecções oportunistas, tuberculose, as infecções fúngicas, né? Então, a gente sempre tem que estar atento, porque não é só a atividade da doença, você pode ter, né, a associação com as infecções oportunistas, potencializando aí a mortalidade desse paciente. E às vezes a gente está diante daquele homem, como você falou, que tem um, né, longo tempo de doença, independente de ser homem ou mulher, que é tabagista, que automaticamente tem alguns autoanticorpos, e a gente precisa realmente estar atento a isso. Condições mais raras, como aneurisma de artéria pulmonar, né, doença de IBC, que tem uma taxa de mortalidade grande, a síndrome de Erasmus, que eu só tive a oportunidade de ver na época da residência, aquele paciente que faz a silicose no contexto evolutivo para uma fibromialgia, até síndrome do pulmão encolhido, que eu não me lembro de ter visto aqui na região. Mas é mais assim, para agradecer esse privilégio que eu tive, né, de assistir a aula de vocês, né, uma didática fantástica, e toda vez que tiver, não esqueçam de me convidar. Boa noite. É um prazer. Agostinho, eu tenho duas perguntas para você, como pneuma, inclusive para a Robertina. Uma, como é que vocês, acompanhando um paciente com doença pulmonar intersticial, com doença autoimune nossa, ou a fibrose pulmonar idiopática e suas outras causas, como é que vocês consideram falha no tratamento dessa espirometria seriada? Qual é o porcentagem de CVF que vocês dizem, eita, tá dando ruim? Essa é a primeira, né? E a segunda, na realidade, é o seguinte, quando é que vocês vão pensar em utilizar a TICAR e não a espirometria para acompanhamento? Como é, professor Robertino? Eu fico na retaguarda. Eu acho melhor você começar e eu ficar na retaguarda. Então, tá bom. Então, primeira coisa, a ATK é mais fácil. A tomografia é muito importante para o diagnóstico, né? A gente não costuma pedir tomografia, mais ainda em mulher jovem, mais ainda em qualquer paciente jovem, mulher ou homem, porque tem mama, porque tem tireoide, a gente não... Essa radiação tem um custo biológico. Então, a tomografia é importante no diagnóstico, é importante em momentos de gravidade. Exacerbou, internou, alguma coisa aconteceu, dessaturou, é infecção, a gente vai mudar a conduta imediatamente, então, pronto, é importante uma tomografia nova. Mas, tomografia seriada não é uma... Inclusive, tem recomendações da Sociedade de Radiologia americana para não ficar repetindo tomografia, porque a gente fica impressionado com a tomografia e quer ver, né? E quer ver se mudou. Mas até a observação entre um exame e outro, até a quantificação da piora é difícil. Você tem que pegar a mesma janela, vamos pegar a janela que está justa diafragmática, ou vamos pegar a janela que está na carina, e só naquela janela você tem que colocar uma do lado da outra e olhar, e essa área melhorou ou piorou? Essa área aqui melhorou, fibrosou mais? Não, está mais escura, está mais clara, então até a comparação pode ser difícil. Então na comparação do dia a dia, de um ano para outro, de um ano daqui a 3 anos, não vale a pena fazer. Agora, não, internou, está com febre, tem um TEP, alguma coisa aconteceu, aí você vai pedir para aquela indicação. Tá certo? Então, a gente começando pelo mais simples que a tomografia, seria isso. Tá certo? A gente não tem uma rotina de pedir a cada par de anos ou a cada X anos. Isso vale tanto para o nosso paciente idoso, que já não vai mais ter tempo de ter uma malignidade, provavelmente associada à tomografia, mas particularmente para o paciente jovem que tem uma doença autoimune, outra doença fibrosante, qualquer outra doença, sarcoidose, outra doença qualquer. O que mais? Raio-X. Raio-X já tem outro papel. A gente gosta de raio-X por quê? Porque a raio-X da carga de radiação é bem menor e serve para uma coisa muito simples, colocar um do lado do outro, uma inspiração máxima, olhar, diminuir o tamanho. A gente vê aqui, por incrível que pareça, é mais fácil comparar 2 raio-X, 2 radiografias, é uma coisa de médicos mais antigos, mas eu ainda gosto. 2 radiografias com 3 anos de intervalo do que comparar 2 tomografias. Porque a tomografia tem 600 cortes. Você tem que escolher 1 ou 2 ou 3 para você comparar. Geralmente a gente escolhe da carina, ou escolhe o ajuste diafragmático, escolhe um que você sabe exatamente qual é o corte. Se você pegar um pelo meio, você não sabe que lugar é isso, onde é que eu estou. Né? A gente não conta pela vértebra, conta pela carina ou pelo diafragma. Então você vai pegar das 600 um ou outro corte para comparar. Mas o raio-x você põe um do lado do outro, põe um em cima do outro. E aí você fala, tá vendo que o diafragma subiu, tá vendo que o pulmão diminuiu? É uma forma muito simples de você comparar. Mas isso é uma coisa, de novo, depende do olho, depende do seu julgamento, tem uma distância uma modificação interobservador. Então, qual é o exame que a gente valoriza para valer? A função pulmonar seriada. Certo? Se você quiser fazer uma propaganda, é a propaganda lá da espiroxina que a gente tem lá na FAMED, porque aquilo ali é fundamental. Aí você pergunta, quando é que você considera uma falha? Quando é que você deu errado?
A literatura é muito objetiva em dizer 10% de perda da CVF em um ano significa aumento da mortalidade. Isso é extrapolável para o aumento da mortalidade por uma série de coisas. Falência pulmonar, tá certo? Infecção, então é mortalidade geral, tá? O paciente perdeu o CVF, piorou a qualidade de vida, tá certo? É claro que você tem outros parâmetros, aí não fica só olhando a CVF. Então, olha, senão não precisava consultar o paciente, bastava mandar a CVF pelo telefone. Mas a gente vai olhar o MRC, né, olhar a escala de dispneia, olhar que níveis de dispneia fazem o paciente ficar mais ou menos desconfortável. Não, tá, agora, ele tem dispneia só para moderados esforços, agora está para pequenos esforços. Então, o MRC é importante. Outros sintomas são importantes. Lembrar que no paciente com doença restritiva, a tosse assume a função da dispneia, então o paciente pode tossir por qualquer motivo. Como ele já tem uma frequência respiratória muito alta, às vezes de 30 por minuto, 30 e 40 por minuto se ele caminha até o banheiro, aí ele começa a tossir. Você já perde o parâmetro de frequência e começa a usar o parâmetro de tosse. Doutor, quando eu faço qualquer coisa, eu tuço. Tá certo? Essa tosse é uma manifestação de dispneia. A dispneia ficou tão ruim que ele não consegue falar nem fazer nada sem ter pequena broncoaspiração, e aí a tosse fica um parâmetro importante. Então, piora da tosse, apesar de não ter um quantificador mais objetivo, piora do MRC e piora da CVF, e se você quiser um número que é muito absoluto não pode, mas que é muito bem fundamentado na literatura, é 10%. Piora 10% da CVF em um ano significa piora de mortalidade. Você tem que ligar o sinal vermelho e avisar todo mundo. Vou avisar o reumato, se eu não estava fazendo fibrótica, eu vou considerar fazer. Se eu não estava imunossuprimido com toda a carga, eu vou considerar imunossuprimir, eu vou trocar por outra coisa, porque isso está muito pareado na literatura com aumento de mortalidade. Tudo bem? É claro que você não vai esperar bater 10, né? Você pode extrapolar. Assim, 6 meses ele fez 6, você já pode ficar esperto. Mas, como a espirometria tem um erro, um viés, a espirometria não é uma balança 100%, né? É difícil você... Entre uma curva e outra, aqui no mesmo momento eu posso variar 2%, 3%. Então, eles arredondaram para 10% para ficar uma coisa mais... De forma geral, menos do que 7% você pode imaginar que seja erro da reprodutibilidade do exame. Mas em CVF, queda de 10% está pareado com mortalidade. Então, respondendo concisamente, esse seria o valor. Tudo bem? E de quanto em quanto tempo você pede? Espere pelo menos 3 meses. Dificilmente uma doença, a não ser que seja uma vasculite, uma doença infecciosa aguda, uma interveniência, uma complicação, dificilmente uma doença vai progredir em menos de 3 meses, a ponto de a espirometria mostrar isso. Então, geralmente, você pede 3 ou 4 por ano, aplica um questionário respiratório, e o paciente está muito bem acompanhado da parte de acompanhamento dos sintomas respiratórios, né? Aí as outras coisas vêm depois. Particularidades. Não, ela tem esclero, está com falta de ar, a espiro não mudou, então eu vou pedir um ecocardiograma, como a professora Lorena tinha pedido naquele caso que a paciente já chegou com tudo. A paciente chegou com eco, aquele esclero que eu vi lá há 15 dias, na outra segunda. Então, o paciente faz o eco e você depois já pensa em CAT e aí já dá diagnóstico de hipertensão pulmonar. Então, as outras coisas são a depender do caso, mas pensando nas doenças intersticiais, uma forma muito boa de seriar e de controlar é expiro. E uma coisa que eu não respondi naquele dia, mas queria responder agora. Você falou, o que é que você acha da gente usar os scores para esclero? Eu sou muito sincero, a gente não tem difusão, né? O BNP é difícil, é mais caro, é muito mais fácil você pedir o eco seriado. Se você faz um eco a cada 2 anos, se o paciente tiver pior, faz um eco com mais frequência. Eu estou falando de esclero, né? Mas, no geral, a expiro é que ajuda. 10% é o ponto e 3 meses é o mínimo para você esperar pedir outra. Beleza? Beleza. Qual a visão de vocês de hipertensão arterial pulmonar na esclera? Porque para a gente ainda é um território meio estranho, Lorena? É aquela coisa que a gente não sabe se é pré-capilar, não sabe se é pós-capilar. Perfeito, excelente. Eu gosto, é um tema que me é muito caro. É porque pega vasculatura também, pega hipertensão pulmonar. E aí é o seguinte... A gente tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 1, colagenoses em geral, né, lúpus, por exemplo, o próprio esclero, mas também esquistossomose, também hepatite B e C, também HIV, também a doença idiopática, que é uma arteriopatia plexiforme. Não só a artéria fica mais fechada, como ela começa a proliferar dentro e vai fechando. Então, isso é o grupo 1, é o grupo que a gente está autorizado pela literatura a tratar com vasodilatadores, 2 ou 3. Todas as classes possíveis, a gente completa 3 sempre que precisa, mas começa com pelo menos 2, né? Aí tem o grupo 2, que é o grupo da cardio. O coração esquerdo não está bem.
O ventrículo esquerdo não tem força, ele tem falência sistólica ou diastólica, fração de ejeção preservada ou não, mas tem falência ventricular esquerda, ou tem uma estenose mitral, ou tem uma doença à esquerda, enfim. E aí esse paciente vai fazer hipertensão pulmonar venosa. Esse paciente é da cardio, e dá sildenafila para ele, dá bozentana para ele, vai matá-lo mais depressa. Então a gente tem que ter isso em mente e não vai tratar pelo livro da cardio, tá certo? Vai tratar com IECA, com BRA, com sacubitril, com aldactone, com beta-bloqueador e o que mais. Tem o paciente 3, que é o nosso paciente da pneumo, DPOC grave, avançado, fibrose pulmonar avançada, já não tem pulmão, coitado, a CVF está em 30%, o VF1 está em 32%, e a trama pulmonar já é muito ruim, ele hipoventila, ele faz hipoxemia, e ele faz hipoventilação crônica, e aí vasoconstricção ou perda de leite vascular mesmo. Então esse paciente também não adianta, a preço de hoje, vasodilatar com sildenafila, com bozentana. Eu estou dando um geral para depois chegar na esclero. Mas em alguns estudos, alguns pacientes se beneficiam. Eles não ganham melhora ventilatória, mas ganham débito cardíaco. Mas a gente não está autorizado a sair tratando os pacientes com DPOC com sildenafila. A gente tem que fazer o CAT e mandar para um centro de referência para eles tratarem e verem que, experimentalmente, se vale a pena. Então, só estamos autorizados a tratar o grupo 1. Grupo 3, teve um TEP, uma tromboembolia, fechou a circulação pulmonar. 96% das vezes, em 3 meses, aquela pressão aumentada vai normalizar. Então, você espera um eco de 3 meses e fala, não, a hipertensão pulmonar foi embora. Alguns TEPs nem sequer tem hipertensão pulmonar, mas se ele tem, você espera 3 meses para ver se foi embora. Foi embora, ótimo, normalizou, recanalizou, abriu, não tem hipertensão pulmonar. Mas se tiver, a gente chama de hipertensão pulmonar pós-tromboembólica. E aí é outra entidade que você está, junto com o grupo 1, você está autorizado e eticamente obrigado a tratar com bozentana, brizentana, né? E com tadalafila, sildenafila, ou com prostanoides, com 2 desses 3, ou com os 3. Por quê? Porque o paciente se beneficia da abertura de capilares que ele ainda possa ter. Mas aí você também tem que mandar o paciente para um centro de referência para saber se dá para remover aquela massa trombótica de alguma forma, uma tromboendarterectomia. Ou dá para canalizar com catéter. Hoje em dia se faz isso, os japoneses começaram isso há 20 anos e agora o mundo todo está fazendo, né, que são dilatações da artéria pulmonar, enfim, grupo 4. E o grupo 5 é aquela bagunça, é um monte de coisa que você não entende direito. Aí esse a gente não entende direito mesmo, sarcoidose. A sarcoidose pode dar doença cardíaca, doença pulmonar terminal, vasoconstricção, granulomas nas veias pulmonares, granulomas nas artérias pulmonares. Então está em grupo 1, grupo 2, grupo 3, eu não sei. Então bota no grupo 5, que é o grupo da bagunça. Quando eu não entendo direito, ou quando tem vários mecanismos possíveis, né, as hemoglobinúrias. Qual é o motivo que a hemoglobinúria dá hipertensão pulmonar? Metabolismo do óxido nítrico, não entendo direito. Então, bota no grupo 5. Quando a gente tiver trabalho mostrando que tratá-los com as drogas que a gente tem melhora, eles vão para o grupo 3. Aconteceu isso na esquistossomose. Era o grupo 5, melhoraram com o tratamento usual e foram para o grupo 1. Disse tudo isso para lembrar para vocês da classificação e agora eu vou responder. A esclera é difícil, porque a esclera está no grupo 1. Porque os autoanticorpos, né, podem causar vasculopatia constrictiva e proliferativa sozinho, sem dano pulmonar. Então é a esclera grupo 1. Mas calma, aí se a esclera se o paciente tiver fibrosado, perdido CVF, tiver agora com CVF de menos de 60%, 40%, ele não vai ser exatamente um grupo 1, na verdade ele vai estar muito parecido com o grupo 3. Ele vai ser muito parecido com um paciente com fibrose pulmonar avançada, que agora não tem pulmão porque perdeu a fibrose. E agora a gente está tratá-lo como um grupo 1 pode não ajudar. Provavelmente nem vai ajudar, tá certo? Então a esclero é um grupo 1 inicialmente, a esclero que associada a anticorpos que fazem hipertensão pulmonar sem fibrose, ou com uma CVF normal, ou pelo menos acima de 60, que é o limite que se dá ali para dizer, não vale nem a pena tratar abaixo de 60. Mas também a esclero pode causar acometimento cardíaco, a esclero pode causar uma doença diastólica, ou uma doença isquêmica sem aterosclerose óbvia no CAT, então pode dar uma doença até sistólica com fração de ação diminuída. E aí essa esclero é um grupo 2, tá certo? E o paciente com esclero pode fazer trombose e ele pode ser um grupo 4. E agora, como é que a gente bota a esclero? Então, resumindo, se o paciente é um esclero que está começando ali, que tem um pulmão bonitinho, atome bonito, espirometria com CVF preservada e tem hipertensão pulmonar, a gente vai tratá-lo como grupo 1. Com as medicações que a hipertensão pulmonar autoriza a gente a fazer. Inibidores de fosfodiesterase, antagonistas do receptor de endotelina e prostanoides. Se ele está no grupo 2, por favor, não faça, que a mortalidade pode aumentar. Se ele está no grupo 3, geralmente não se beneficia. Às vezes,
você tenta, não melhora nada, às vezes piora, o débito cardíaco pode melhorar um pouquinho, mas a qualidade de vida pode não melhorar. Daí o grupo 4 é o grupo de TEP, você tem que anticoagular. Eu disse tudo isso para dizer como a esclera é difícil, e cada paciente com esclera faz a gente olhar tudo isso antes da gente começar. Aí eu tomo o eco, a expiro, a prova de função pulmonar completa, mas o mais importante, não dá para tratar a hipertensão pulmonar sem CAT. E aí a gente tem que lembrar que tem que fazer o CAT direito, separar se é pré-capilar ou pós-capilar, se tem vasorreatividade ou não tem, né, no óxido nítrico, qual é o débito cardíaco, qual é a resistência, a pressão, a gente valoriza muito a pressão, mas entender a resistência, então tudo isso é muito importante. Então, realmente, esclero, quando a gente vê um paciente com esclero e hipertensão pulmonar, a gente já fica sabendo que tem todo esse jogo para jogar, não é automático, tá certo? As hipertensões pulmonares mais difíceis são as da reumata, para variar. Lúpus também, a gente fala, lúpus é uma hipertensão pulmonar tratável. Se você fizer o lúpus remitir completamente, você não está autorizado a imediatamente sacar os tratamentos de hipertensão pulmonar. Isso aí não suprime. Só da perspectiva de, com normalização do eco e do CAD, por que é que eu vou manter isso aqui? Lá no horizonte, depois de meses de tranquilidade, né? Então tem tudo isso, tá certo? Aí vem SAF, que é uma causa importante de pacientes com hipertensão pulmonar do grupo 4, por trombose, por hipertensão pulmonar pós-tromboembólica. Então tudo isso é importante, a gente considera tudo. Mas a esclero é o protótipo de dificuldades, porque pega a doença fibrosante, pega a doença vascular, as duas juntas, ou só uma separada, uma antes da outra. Os subgrupos de anti-esclero, ou por separar por anticorpos, não são tão óbvios, tem interposição e o paciente faz os dois, e é isso mesmo. Enfim, problematizei muito, não sei se eu colaborei com o que você queria ouvir. Foi óbvio, professor. Mais alguma dúvida, crianças? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Mais alguém? Então, vamos jantar? Muito obrigado, queridos, pela presença. Professora Robertina, professora Lorena, sempre um prazer. Professor Agostinho, satisfação grande. Meninos, espero que vocês tenham tirado algum proveito da aula. Foi uma sugestão de vocês, mas a gente fez com todo carinho. E qualquer coisa, se Deus quiser, nos veremos aí nas próximas aulas. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Boa noite, parabéns, excelente aula.